Setor de segurança pública bastante movimentado nas últimas horas. Vamos aqui para o giro de ocorrências. Um incêndio atingiu uma empresa de massas ontem à tarde na linha Bela Vista das Flores, em São Miguel do Oeste. Os bombeiros entraram pela porta dos fundos para combater o fogo que se concentrava num equipamento de estufa. Foram usados cerca de 2.000 litros de água para apagar o incêndio. Segundo os bombeiros, o prejuízo para a empresa é estimado em cerca de R$200 mil. Um incêndio destruiu um cavalo mecânico ontem na BR-153 em Irani. Conforme os bombeiros voluntários, o motorista contou que percebeu uma fumaça saindo da parte frontal do veículo e parou no acostamento. As equipes usaram quase 4.000 litros de água para fazer o combate e o rescaldo das chamas. Uma criança morreu ao cair de um trator ontem à tarde na linha Butiazinho, no interior de Monte Carlo, no meio-oeste. De acordo com os bombeiros, populares contaram que 3 crianças estavam na máquina com um homem de 31 anos. Ainda segundo os socorristas, o trator teria ficado sem freio e uma criança de 4 anos caiu da máquina e morreu. A polícia militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da polícia científica. A jovem de 25 anos que foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro morreu no Hospital Regional do Oeste nesta terça-feira. Marivane Fátima Sampaio foi atacada dentro da própria casa no bairro Refap na sexta-feira, dia 2 de janeiro. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu à violência sofrida. Após cometer o ataque, o suspeito fugiu do local, tentou tirar a própria vida e também morreu no hospital. Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Algumas coisas a gente precisa comentar. Primeiro, atualizar que o bombeiro voluntário de Caçador atendeu na noite de ontem, na rua Joaçaba, na região do bairro Berger, bem pertinho da paróquia Cristo Redentor, lá em Caçador, um incêndio numa casa. Casa de 2 pisos, a parte de baixo de alvenaria, a parte de cima de madeira. Segundo o que eu acompanhava na ocorrência do bombeiro lá, o pessoal usou cerca de 8.000 litros de água para fazer a extinção das chamas e o rescaldo. E 50% do imóvel ele foi salvo. Ninguém ficou ferido, né? Somente a proprietária do imóvel, ela acabou passando mal ao ver a situação que acontecia na casa, né, minha gente? Agora, ontem me chamou muito a atenção e me entristeceu esse caso de Monte Carlo, esse caso do trator envolvendo essa criança de 4 anos. A gente que conhece bem a lida do campo, crescemos aí em cidades pequenas, em cidades basicamente agrícolas. Eu já falei isso uma vez aqui, mas convém reforçar. A gente sabe que a criançada, ela é curiosa e tem que ser curiosa. Uma criança saudável, uma criança feliz, uma criança bem amada, ela precisa ser curiosa. Prado, por que a criança precisa ser curiosa? Porque ela se sente protegida, ela se sente importante e ela está numa fase de descobertas. A criança está numa fase de descobertas, principalmente criança 2, 3, 4, 5 anos. Todo dia é uma descoberta nova. É uma palavrinha nova, é um movimento novo, é algo que ela não sabia, que ela viu e acompanhou que é fácil de fazer, ela pode fazer também. E daí quando cai nessa situação do interior, a criança vê o pai, vê a mãe, vê o tio, vê a tia, o avô, a avó, o primo, o profissional que trabalha na propriedade rural, às vezes um agregado, um operador de máquina. E ela quer andar também. Ela quer andar também, ela quer participar. E daí, a gente, para não ver muitas vezes a criança chorando, porque dói no coração ver uma criança chorando. É ou não é? Você acaba abrindo precedente. E quando você abre o precedente de algo que é arriscado, você deixa a porta aberta para o acidente. E o acidente, quando ele acontece,
Nesse caso, ele traz um trauma tão grande que ele acaba sendo uma pena para o resto da vida para quem conduzia a máquina. Não estou aqui fazendo condenação, estou fazendo constatação, porque já fiz muitas matérias sobre estas. Muitas matérias iguais eu já fiz nesses meus mais de 30 anos de carreira. Então, é preferível ver, às vezes, uma criança meio chorando e levar ela para dentro de casa do que depois uma família inteira chorar numa situação irreparável.